Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém que já começa a ser presença assídua nas nossas iniciativas e que estou muito feliz de ter conhecido. Começou o seu percurso na Universidade de Coimbra em Psicologia Organizacional e trilhou a sua jornada profissional em recursos humanos. Aprendeu desde o processamento salarial e a gestão de férias até à contratação das pessoas certas, criando uma cultura e crescimento saudáveis e sustentáveis. Hoje é People Business Partner na Playson e continua a ver a carreira como algo com propósito, transparência e humanidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vânia, bem-vinda ao Techia Talks. Pronta para abrir algumas cabecinhas aqui? Prontíssima. Olá, Mariana. Obrigada. É sempre um prazer conversar contigo e estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por esta relação ter iniciado e ter-se mantido. Por isso estou muito contente por estarmos aqui a fazer um episódio hoje. Acho que vai ser mesmo super impactante para a malta que nos estiver a ouvir. Por isso já estou a pôr as expectativas lá em cima. E é para pôr, malta. Vamos! Aquilo que prometer é verdade e um bocadinho da partilha daquilo que eu tenho feito. Mais do que isso, depois cada um avaliará por si. Isso mesmo. Olha, Vânia, nós gostamos de começar assim, pelo início, aqui. Além da parte profissional, gostamos muito de ir ao lado pessoal. E quando eu pensei nesta pergunta para ti, eu pensei em perguntar-te se havia algo em pequena que tu querias ser quando fosses grande. Boa questão. Sim. Sabes que ainda esta semana alguém me fez um comentário muito engraçado sobre isso e vou-te explicar porquê. Eu, quando era pequena, queria ser psicóloga e foi exatamente aquilo que eu fui, mas... Tenho inveja destas pessoas que querem ser quando forem grandes. Exato, por acaso tive muita sorte, porque eu não nasci cá, eu nasci na Suíça, os meus pais eram ambos imigrados lá na Suíça, tiveram lá mais de 20 anos e eu cresci lá até aos 14 anos e só depois é que vim para Portugal. Naquela altura na Suíça havia algumas iniciativas que eram feitas por fora da escola em que traziam várias áreas de competência e uma delas foi trazerem mentores de fora para, no fundo, avaliar as turmas e, sobretudo, ensinar como gerir conflitos, como mentorar pessoas. Estamos a falar de alunos, portanto, do 5º ano, era 5º, 6º e 7º ano. E eu fiquei fascinada quando começaram a falar sobre mentoria, sobre gestão de conflito, sobre ajudar as pessoas a resolverem questões que são muito humanas, não é? E na altura, pronto, eu era pequenina, estava no 5º ano de escolaridade, e no final destas 2 semanas em que eles intervinham connosco várias horas por dia durante essas 2 semanas, eles selecionavam, com base numa avaliação que faziam, quem eram as pessoas, os estudantes, que eles achavam que estavam mais aptos a fazerem parte de um grupo que seria o grupo de resolução de conflitos nos recreios. E acontece que eu fui a mais nova selecionada para fazer parte do grupo. Portanto, foi aí que começou tudo. E ao ser selecionada, eu conversei com eles depois e disse: olha, eu gosto muito disto, como é que eu posso fazer disto a minha profissão no futuro? Que avenidas é que eu tenho nesse sentido? E foi aí que me explicaram que, pronto, mentoria seria obviamente uma delas, coaching, mas falaram também na vertente de psicologia e ajudar pessoas com quadros clínicos, pronto. E eu fixei-me por aí e pensei, ok, eu quero ajudar pessoas a melhorarem, a serem felizes. E também envolve um bocadinho esta gestão de conflito, não é? Em muitas situações as pessoas também têm problemas para resolver nesse sentido, portanto, foi por aí que eu fui e foi por aí que eu direcionei toda a minha carreira, que não é assim muito habitual quando tu pensas em pessoas de recursos humanos, é mais frequente a vida ter-lhes dado uma volta e depois eles terem ido para recursos humanos. No meu caso, era psicologia e a vida deu uma volta no momento em que eu fui para a faculdade e descobri no 3º ano que existia psicologia de trabalho e organizações. E aí é que eu pensei, ok, é isto. Eu quero trabalhar com pessoas no mercado de trabalho e ajudá-las a serem felizes e performantes. E aqui estou. Simples. Fogo, caramba. Olha, não fazia ideia. Bom, ainda bem que escolhi esta pergunta, gostei muito. É que eu começo a ver um padrão que havia sempre alguns sinais na infância das pessoas
que nós agora só vemos 20, 30, não é, anos depois, que já estava lá, atrás. E muitas vezes vamos bater a pontos de escola, a professores, a mentores, a influenciadores da altura, não é? Que depois despoltaram e, como tu disseste bem, né, foi ali que começou. Eu hoje olho para trás e acho que foi ali que começou. Uau, super! Então descobriste ali no terceiro ano da faculdade que recursos humanos podia ser um caminho a fazer. E foste trilhando esse caminho até cargos com muita responsabilidade, Head of HR, Head of People, Business Partner. A paixão que tu sentiste nessa altura, esse resolver conflitos, esse fazer as pessoas mais felizes, tu dirias que essa paixão se mantém? Ou seja, é possível trabalhar em algo que gostas muito e continuar a gostar? Olha, muito boa questão, Mariana. E eu acho que a paixão é algo que oscila em todos os níveis da tua vida, não é algo que se mantenha no mesmo nível para sempre, não é? Há momentos em que, dadas as circunstâncias, dado aquilo que tu vais experienciando, dado aquilo que tu vais vivendo, existe altos, baixos neste caso, e depois altos novamente, e depois volta a descer. Portanto, não te diria que foi sempre o mesmo nível de paixão, no entanto, o contexto também faz tudo. Portanto, eu tive fases da minha vida em que estava a trabalhar com uma garra terrível, em que eu tinha muita dificuldade em desligar do trabalho, até porque estava tão agarrada àquilo que pensava, pá, não, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, porque eu vou entregar mais qualquer coisa e amanhã vai fazer toda a diferença. Depois tive outras fases em que, devido ao contexto profissional, o tipo de responsabilidades que eu estava a ter, ou às vezes até mesmo por causa do contexto pessoal que eu estava a viver, nós todos temos a nossa vida fora do trabalho, a paixão não era a mesma. Agora, hoje em dia, posso-te dizer que estou extremamente apaixonada pelo meu trabalho, mas tem muito a ver também com decisões difíceis que eu tomei mais recentemente no que toca a reduzir as expectativas que, vamos dizer, que a sociedade depositava sobre mim, porque aquilo que geralmente acontece com a maior parte das pessoas é que é esperado que tu faças uma carreira ascendente, não é? Que continues sempre a crescer e que, portanto, podes começar, digamos, como generalista, depois começas-te a especializar um bocadinho mais e podes ir para uma área, por exemplo, Talent Acquisition, que foi o meu caso, em que me especializei mais nessa área, e depois podes manter-te nessa área e continuar a crescer, ou então podes ir para uma das outras especialidades de RH. E, obviamente, que as pessoas tendem a querer ascender a cada vez maior nível de responsabilidade e eu próprio também quis experimentar e fiz essa ascensão, como dizias há pouco, até Head of People. E depois de 8 anos como Head of People, comecei a pensar um pouco mais sobre será que é isto que eu quero fazer para toda a minha vida? E questionei a minha paixão. Ok. E o que é que acontece quando questionamos a nossa paixão? Olha, o que acontece é que geralmente cada um tem a sua forma de fazer. No meu caso, para mim foi importante, por exemplo, fazer uma coisa muito simples, que é pegar num pedaço de papel e numa caneta e começar a escrever. E escrever aquilo que eram os prós da minha experiência, daquilo que eu estava a viver como Head of People, quais é que eram os contras que eu estava a sentir, quais é que eram as coisas que mais me davam drive, motivação, aquilo que me fazia acordar de manhã com vontade de trabalhar, quais eram as coisas que, pelo contrário, cada vez que eu pensava nelas, só pensava mais 5 minutos na cama. E depois, obviamente, ponderar todos os aspectos da minha vida, não é? Porque nós todos temos os nossos encargos, temos a nossa vida pessoal, temos um determinado padrão de vida que atingimos e que queremos ou não manter. E então, ao avaliar isso tudo, cheguei à conclusão que continuar nesta rota ascendente não era aquilo que me ia fazer mais feliz. Ou seja, aquilo que teria sido normal para mim, que seria continuar numa ascendência para diretora, eventualmente Chief People Officer, não era, na verdade, aquilo que me ia fazer sentir realizada. E foi um baque um pouco duro para mim, na altura, realizar isto, porque comecei a pensar, ok, então e qual é que é a visão que as pessoas vão ter de mim se eu agora decidir dar um passo atrás, que aquilo que será visto como um passo atrás na minha carreira? E que impacto é que isto vai ter financeiramente, tendo em conta que, obviamente, um patamar de Head of People não tem o mesmo tipo de remuneração que um patamar de Senior People Business Partner ou algo do género. Mas a verdade é que eu sabia perfeitamente que aquilo que mais me dá gosto é fazer People Business Partnering, é entender como é que as equipas estão estruturadas, é trabalhar com os managers muito de perto para garantir que as equipas estão a performar no seu melhor
e que são felizes e que elas próprias também acordam de manhã com esta vontade que eu queria ter todos os dias de ir trabalhar. Então pronto, depois de ponderar isto tudo, de falar com as minhas pessoas mais próximas e de ganhar ali um bocadinho uma forcinha, porque eu acho que é muito, muito importante nós munirmos da nossa rede de apoio à nossa volta, seja a família direta, seja os nossos melhores amigos, seja quem for, e até colegas de profissão, e falar um bocadinho sobre aquilo que nos apoquenta, sobretudo quando são mudanças de vida assim um bocadinho mais radicais. E depois de conversar, toda a gente me disse o mesmo, que é, tu estás numa fase da tua carreira em que já podes escolher, porque já deste provas em várias áreas, portanto vai atrás da felicidade. Pronto, e há uma coisa para mim, há uma frase que eu ouvi que há uns tempos que me tem guiado bastante nestes últimos anos de vida, que é, qual é o significado da vida? E aquilo que aquele senhor dizia é, o significado da vida é, no fundo, tu desfrutares da passagem do tempo. E de forma a desfrutar da passagem do tempo, eu tenho de facto de sentir que estou, a maior parte do meu tempo, não à espera de algo que ainda está para acontecer, mas de facto a viver o momento em si. E foi disso que eu fui à procura. Então comecei-me a candidatar a vagas de Senior People Business Partner. No caso da Playson, a Playson tem uma estrutura muito flat, portanto não há seniors, não há só roles, cada um tem o seu role, e depois tens senior leadership, ou seja, os heads off, e depois o C-level, mais nada, portanto é extremamente flat, mas pronto, estava à procura de uma função em que eu conseguisse manter um contacto bastante direto com o C-level, que é o caso na Playson, e portanto estou nas minhas 7 quintas, como se costuma dizer, apesar de ter feito aquilo que tradicionalmente se olharia como um retrocesso na carreira. Claro. Excelente, estás a ver? Eu sabia que isto ia ser incrível, não é, Pote? Tocaste aí em pontos essenciais, porque é um dos pontos que nós até temos trazido mais no podcast. Não sei se sou eu que estou a enviesar as conversas, vamos descobrir. Mas há aqui como é que eu lhe de chamar? Uma influência, uma pressão indireta, constante, de nós estarmos constantemente a performar e constantemente a ser muito bons e boas, que para nós se calhar têm um impacto diferente, em todas as áreas da nossa vida, de forma constante, o que significa que tu estás constantemente a sentir que estás a falhar em alguma dessas áreas. Então fazer as pazes com isto, não é? E como tu disseste bem, parar, pegar num pedaço de papel e pensar sem poluição o que é que eu, Vânia, quero, o que é que me faz feliz, em primeiro lugar, e aquele momento que assusta, em que o que a sociedade espera de mim e o que eu quero não é a mesma coisa, e agora eu tenho 2 opções, ou me desiludo a mim ou desiludo os outros, de certa forma, não é? E tomar esta decisão, uma decisão difícil, mas costuma-se ouvir dizer decisões difíceis, vida fácil. Portanto, esse momento eventualmente chega e essa consciência, até para alguém que já tinha estudado, não é? Ou seja, tu vens de psicologia, e eu uso muitos exercícios que aprendi em psicologia e em coaching agora para tomar essas decisões. Mesmo com todas as ferramentas do mundo, às vezes é difícil porque temos que ser nós a dar o passo. Não é? Chega ali um momento em que, ok, agora é contigo. É verdade. E isso é duro. Por isso, bom, obrigada por teres partilhado. Malta, custa a todos, ok? Não há receitas milagrosas, nem há só mar de rosas. Espetacular, muito, muito, muito bom. Então, e vamos atrás um bocadinho. Que tu foste tomando estas decisões na tua carreira, ou seja, cada decisão ou cada nova oportunidade que ia surgindo ou que tu procuravas, havia alguns critérios que estavam em cima da mesa. Tu dirias que foste usando mais critérios assim mentais e lógicos, ou seja, olha, vou fazer isto nesta função, vou ter a oportunidade deste desafio, vou receber X, parte mental, ou havia ali um lado de clique, intuição, quase assim uma coisa mais espiritual, que tu sentisses que, ok, isto faz-me sentido? Como é que foste assim equilibrando os critérios para tomar as decisões ao longo da tua carreira? Isso é uma pergunta muito, muito engraçada, porque normalmente quando tu pensas no amadurecimento das pessoas, pensas que com o tempo as pessoas vão tomando as decisões de uma forma cada vez menos emocional e cada vez mais ponderada e objetiva, não é? E eu sinto que tenho vindo a fazer o contrário.
Ou seja, inicialmente eu tomava as decisões de uma forma muito ponderada, muito ação-consequência. Ok, se eu fizer isto agora, o que é que pode acontecer? Quais são os cenários? Planeava os cenários todos e mais alguns, tanto a nível profissional como pessoal. Era esse tipo de pessoa. Portanto, nem sempre era muito agradável viajar comigo, não é? Porque ficava tudo planeadinho ao milímetro. A esta hora temos que ir aqui, a esta hora temos Não que ir sai ali. nada do plano. Mas atenção que eu acho que isto serviu o seu propósito de início, não é? Porque quando tu estás a iniciar a tua carreira ou até mesmo a fazer uma reconversão de carreira, que é algo que a Téquia ajuda imenso a fazer, tens que ser um bocadinho mais objetivo e pensar um bocadinho mais sobre quais é que são os impactos das tuas decisões para que consigas alavancar mais rapidamente o teu crescimento. Portanto, certamente que eu também o fiz e sei que o fiz de início. Com o passar do tempo, a partir do momento em que comecei a sentir que a minha experiência se estava a consolidar, que o meu nome também no mercado começava a ter outro tipo de impacto, fui sentindo que podia começar a dar um bocadinho mais de ouvidos, não tanto só à razão, mas também ao coração. E não sei se isto é comum acontecer ou não, mas a verdade é que há certos momentos que se calhar, não diria espirituais, mas há certas coisas que tu vivencias que te impactam um pouco mais nas tuas tomadas de decisões e que te podem mudar um bocadinho o mindset. No meu caso, foi um livro que se chama The Power of Now, do Eckhart Tolle, e que me fez, não sei, abriu-me os horizontes. Aquele livro, eu costumo dizer muitas vezes, foi o livro que me mudou a minha vida por completo, porque eu vivia muito focada no futuro, naquilo que vai ser o futuro e naquilo que eu tenho que fazer agora para isso acontecer no futuro. E depois de ler aquele livro, abriu-se toda esta realidade para mim de tu estás a perder o presente. E o presente chama-se presente por algum motivo, não é? É um presente, é aquilo que nos é dado, é aquilo que nós podemos viver, vivenciar. O passado já foi, não podemos alterá-lo. O futuro é incerto. A única coisa que nós temos garantida é o presente. E eu estou a perdê-lo todo porque eu passo a minha vida focada no futuro. E isso fez com que eu começasse a olhar mais para o coração e para aquilo que eram as coisas que me motivavam, que me davam gosto, que me davam, no fundo, que me trazem felicidade, não é? Que me faziam aproveitar a passagem do tempo. E foi aí que eu comecei a tomar decisões. Obviamente, há sempre um lado um pouco racional das decisões que são tomadas, não é? Até porque eu tenho filhos e tenho que ter em consideração que os meus filhos têm que ter meio de subsistência. Mas comecei a olhar um pouco mais para o coração e foi o que me permitiu, no fundo, ter esta força para fazer isto que eu fiz. Mudar de um role de Head of People para um role de People Business Partner. Espetacular. Sabes que eu também sinto exatamente que tenho feito esse caminho. Eu sempre fui extremamente lógica e mental e ainda sou, ainda tenho o Excel a dar verde para dar o passo, mas a parte da intuição é muito forte. Esse clique, this sounds right, né? Acho que em inglês soa melhor esta frase, ou it feels right, tem um impacto mesmo muito grande, por isso, boa, boa. E é super curioso partilhares este livro, tu até respondeste lá nos stories quando eu partilhei, porque eu estou a lê-lo agora, então achei, olha, fantástico, eu comecei a ler e tu disseste-me aquilo e eu pensei, bem, se a Vânia gostou, deixa cá ler com mais atenção. Sem dúvida. Sabes que às vezes os livros não ressoam da mesma forma de pessoa para pessoa, mas para mim, naquele momento da minha vida que eu estava a viver, foi mind-blowing, sabes? Aquilo abre olhos que tu precisas, foi o que aconteceu. Excelente, tudo acontece por uma razão. Olha, e tu tocaste aí num ponto há pouquinho, até ligado à tua decisão sobre o que é que tu gostas realmente de fazer, sobre estar perto das equipas, ajudá-las a performar, ajudá-las a ser mais felizes. Isso é um ponto que ecoa muito em mim, porque como manager, principalmente quando eu comecei, eu não tinha mesmo noção do impacto que vocês poderiam ter em ajudar-nos, ou seja, trazerem perguntas que nós não fazemos, trazerem perguntas ao contrário daquilo que eu pensei para promover alguém, ou ao contrário daquilo que eu pensei para não promover. Então, trazer ali uma perspectiva mesmo muito, muito diferente. E pensando que tu trabalhaste isto também a crescer equipas de uma forma significativa, desde serem menos de 10 pessoas para passarem a ser 60, é muita gente. Como é que é possível ir garantindo que este crescimento tão grande e potencialmente rápido está a ir na direção certa, ou seja, estamos a contratar as pessoas certas, estamos a crescer a equipa ainda saudável e feliz, sem nos tornarmos demasiado pesados
ou demasiadas business focused e não people focused? O que é que tu foste tendo assim como pilares de check para garantir que o crescimento estava a acontecer, mas de uma forma boa, saudável? Ok. Então, acho que começa pela parte basilar, que no fundo é algo que é muito simples, mas muitas vezes é esquecido no contexto de um crescimento rápido, que é a empresa saber aquilo que quer ser. Ou seja, tem que haver as pessoas da RH, seja qual for o role, têm que se sentar com a leadership, com quem está, no fundo, a tomar as decisões essenciais para a empresa e perceber, ok, qual é que é o caminho que vocês querem trilhar daqui para a frente, o que é que vocês querem chegar a ser. Quando falarem de vocês daqui a 5 anos, o que é que se vai dizer sobre esta empresa? E a partir desse momento em que se faz este exercício e se percebe exatamente qual é que é a visão mais de uma ótica cultural da empresa que a leadership quer ter, é muito mais fácil trabalhar. Porque se tu trabalhares no vácuo de, ok, isto, enquanto pessoa de RH, aquilo que eu acho que é correto, sem ter a certeza que isso está alinhado com aquilo que, no fundo, os decisores querem, vais estar a remar contra a maré muitas vezes e não vais conseguir resultados. Portanto, essa é a primeira parte. Sentar com a leadership e perceber qual é que é a empresa que eles querem criar. Depois, a partir daí, é criar, obviamente, todas as frameworks para que isso possa acontecer. E, normalmente, as empresas pelas quais eu tenho passado, fui agraciada por ter passado por excelentes empresas. Eu tive muita sorte nesse aspecto e aí foi mais sorte do que propriamente decisão, porque muitas delas foram por networking e pessoas que me foram referenciando, portanto, não foi tanto decisões exclusivas minhas, mas há um ponto comum nas empresas pelas quais passei, que acho que acaba por ser um ponto comum a muitas empresas, que é nós queremos o melhor talento. Okay? Portanto, isso dito assim é muito bonito, mas mais uma vez, o que é que isso significa? O melhor talento. Portanto, tem que se começar por aí, porque a fundação de uma empresa é saber o que tu queres ser a seguir, mas é também saber o tipo de pessoas que tu queres ter na empresa. Portanto, tem que haver um alinhamento muito claro sobre, ok, isto são as coisas que são imprescindíveis no tipo de perfil que nós vamos contratar. Isto são aquelas que serão um plus, isto são aquelas que claramente não fazem muita diferença para nós. Pronto. E depois começas a contratar pessoas com base nisso e crias o teu primeiro núcleo de pessoas que vão ser pessoas muito semelhantes, ok? Portanto, contrariamente àquilo que é advocated, desculpa vir o inglês, mas o inglês é o meu dia-a-dia, em relação à diversidade, que atenção, eu sou pró-diversidade, mas quando tu estás a começar uma empresa de raiz, e já o fiz 2 vezes com 2 startups early stage, tu precisas de pessoas muito semelhantes de início, porque senão vais ter muita fricção no momento em que a empresa não é sólida o suficiente. Portanto, começas por contratar os teus A-players iniciais, que te vão ajudar depois a criar aquilo que vai ser, de facto, a cultura alargada da empresa. E à medida que eu ia crescendo a empresa, uma coisa é certa, tu não consegues trabalhar sozinha. E a área da RH é uma área muito importante, tal como tu dizias, para trazer uma visão humanizada e ter muitas vezes um ângulo diferente na forma como tu olhas para as problemáticas, tanto na versão na vertente business como na vertente das pessoas em si. Mas a área da RH não consegue resolver problemas em vácuo sozinha, não é? É preciso todo aquele networking, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, tanto dentro da empresa em si, como nos parceiros externos com quem a empresa costuma trabalhar. Portanto, à medida que fui crescendo a empresa, fui envolvendo sempre as pessoas-chave. Não consegues envolver toda a gente, ok? Não estou aqui a entrar num mundo idílico de, ok, agora vamos ter uma reunião com 40 pessoas a decidir como é que vamos chegar aos 100. Não é. Mas tu sabes quem são as pessoas, quem são as pessoas que tu tens que ter na sala para tomar as decisões certas. E parte muito por aí, parte por tu saberes pegar naquilo que é a visão que a empresa, que já foi discutida antes, não é? Que é para atingir, sentar as pessoas e dizer, ok, isto é o próximo nível, como é que nós chegamos lá? Muito brainstorming, muita discussão, alguém que possa fazer, no fundo, este project management, normalmente pode ser a pessoa de RH, dependendo se for um tópico de cultura ou não, e começar a criar a partir daí. Como é que tu garantes que as pessoas são felizes? Tens que falar muito com elas. Tens que falar com todas elas. E aí é diferente. Aí não é sentar 40 pessoas numa sala, mas tu tens que falar com todas elas. E isto é algo que foi imprescindível em toda a minha carreira e as pessoas que trabalham comigo sabem perfeitamente disso. Eu não
não dou skip a conversas com as pessoas. Esta é a única forma que eu tenho de garantir que existe não só confiança dessas pessoas para mim, para de facto me conseguirem dizer efetivamente aquilo que são as preocupações verdadeiras delas, mas também informação para eu trabalhar e para conseguir crescer a empresa de uma forma saudável, porque, clichê, as empresas são feitas de pessoas, é verdade, para já ainda são. Agora com a AI vamos ver se não vai haver mais agents do que propriamente pessoas, mas para já ainda são. E portanto, se nós queremos garantir que as pessoas são felizes, são performance e estão a crescer e sentem que têm o estímulo necessário para crescer, e normalmente o estímulo necessário não é tanto financeiro, é mais sentirem que conseguem, que estão a aprender, que se estão a desenvolver, que são reconhecidas e que têm espaço, voice and choice, eu gosto muito desta frase, têm voz e têm poder de decisão. Isto é o que faz com que elas se mantenham, mas a única forma que tu tens de saber se elas estão a sentir isso é falar com elas, fazer o seu pulse survey. Espetacular, é verdade. Sabes que tocaste num ponto crítico, porque eu vejo muitos alunos nossos e pessoas que chegam até nós em que a one-on-one, não é, como se costuma chamar, é a primeira coisa a skipar quando não há tempo. E isso é tão red flag, não é? Quando tu não falas principalmente com o teu manager há mais de um mês, com ninguém de recursos humanos há 6 meses, tem ali um encontro a cada 6 meses, pronto, se calhar é a altura de repensar. Sem dúvida, Bom, mas é muito comum, tens razão. é muito comum, é muito comum. Ok. Então temos proximidade, ouvir, criar esta confiança, este alinhamento do que é que realmente queremos ser. E agora de forma mais pragmática, quando tu vais crescendo e vais começando a contratar pessoas, uma coisa que nós temos notado muito a nível do mercado de trabalho é a empresa põe a vaga cá fora, possivelmente até existiu esse alinhamento com liderança, coloca what do you must have, responsibilities, papapá. Nós abrimos esta vaga no LinkedIn, tem logo centenas de candidaturas, que é o normal, mas em paralelo, os recrutadores, talent acquisition da empresa andam à caça. Eles andam à caça no LinkedIn para perceber, ok, quem é que potencialmente pode ser interessante e fazem aqui o seu reach out. Como é que tu vês esta necessidade? Ou seja, porquê que as empresas têm necessidade de, além de pôr a vaga, também ir atrás de pessoas? Bem, eu acho que tem duas coisas aqui. Uma delas é, se tu fizeres a vaga de uma forma mais correta possível, na verdade tu vais receber muitas candidaturas que não fazem exatamente fit àquilo que tu procuras, mas que é para a diversidade, ou seja, garante que, por exemplo, nós mulheres, existem N estudos que mostram que se não sentirmos que fazemos fit a cada um dos critérios, não nos candidatamos, pura e simplesmente. Os homens nisso arriscam muito mais, são muito mais de, eu acho que preenche 3 dos 7 critérios, acho que vai dar. Que é ótimo, eu acho ótimo que seja assim, que eles tenham essa coragem. Acho que nós mulheres somos um bocadinho mais resguardadas e às vezes perdemos oportunidades por isso, mas as empresas têm técnicas, não é? Existem técnicas em talent acquisition para tu criar as vagas que sejam muito mais inclusivas e que possibilitam que algum talento que pode não te chegar, chegue a ti. Mas tem o revés da medalha, que é também te vai chegar muito talento que não é exatamente fit. Portanto, no meio dessa centena de candidaturas, se calhar vais ter 5 a 10% que é de facto relevante. E esse 5 a 10% pode não ser suficiente para tu encontrares aquilo que de facto tu necessitas para aquela vaga em concreto, pode não estar 100% alinhado. E por isso é que Talent Acquisition faz este trabalho paralelo de, ok, deixa-me ir àquilo que seria o role model para esta função, o unicórnio, né? Que às vezes andamos à procura dos unicórnios, e tentar chamar o unicórnio para ver se a qualidade do unicórnio seria superior à candidatura orgânica. Em muitas vezes é isto que se constata, ou seja, a qualidade daquilo que é o sourcing direto acaba por ser superior àquilo que é a candidatura orgânica, ou era aquilo que se constatava. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que são de facto muito boas estão a trabalhar e muitas vezes estão extremamente focadas nos projetos em questão e nem estão propriamente à procura, não se estão a candidatar. E isto era a realidade até há 2 anos atrás. Agora já se vê muita gente fantástica que infelizmente vai parar ao mercado por questões de layoffs inesperados e as coisas já não são bem assim, portanto eu vejo cada vez mais candidaturas orgânicas a serem bem sucedidas e a darem em hires fantásticos.
Mas eu acho que quando tu estás a contratar, e tendo em conta que a contratação continua a ser, mesmo no mercado hoje em dia que nós temos, que está um bocadinho mais populado, continua a ser um desafio muito grande. Acho que de facto faz sentido tu atacares por vários prismas, seja com os orgânicos, seja com o sourcing direto, seja com os referrals, super importantes, não é? Usar os referrals internos. Portanto, tudo isto, quanto mais forças de ataque tiveres, frentes de ataque tiveres, maior a probabilidade de encontrares a pessoa que de facto o teu negócio precisa. Faz match, não é? É curioso como ainda continua a ser tão difícil este mundo do recrutamento, não é? Ou seja, as empresas precisam de pessoas boas, as pessoas querem trabalhos diferentes, mudar, desafios, o que seja, mas mesmo assim haver aqui um casamento perfeito, vá, ainda é algo altamente subjetivo e difícil de fazer. Portanto, estou curiosa para ver como é que vai evoluir nos próximos tempos, com a AI Também. também. Uhum. Olha, o que é uma red flag num candidato? Estás a fazer assim uma entrevista e o que é que te deixa mesmo a pensar? Tipo, oh meu Deus, não, tá, risca. Se queres que te diga só uma, posso dizer várias. Uva, podes dizer várias, nós aproveitamos. Pronto. Uma delas é falar mal do empregador anterior. Huge red flag. Tu podes dizer e deves ser genuíno, caso tenha havido algumas situações que não tenham corrido tão bem, mas não tens que ir para lá lavar roupa suja, como se costuma dizer. Portanto, se falas assim do teu empregador anterior, como é que tu vais falar de nós um dia que decidas sair, não é? Portanto, obviamente, essa no-go é logo red flag. Outra é tentar responder às perguntas antes de serem feitas. Ou seja, estar ali, blá 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 blá, e se calhar vais-me perguntar mais isto, portanto, blá blá blá, blá, e se calhar também vais perguntar mais isto. E quando das conta, monopolizaste a entrevista com perguntas que tu pensavas que tinham de ser feitas e, ok, preparaste, ótimo, mas espera que a pessoa que te está a Não é um entrevistar, monólogo. exatamente, não pode ser um monólogo. Isso e também respostas demasiado longas. E é engraçado que eu acho que isso os candidatos cada vez mais estão cientes disso, porque eu tenho muitas entrevistas em que os candidatos, normalmente com perfis mais séniores, se eles se alongam um bocadinho mais, me dizem, ok, desculpe, já estou aqui a fazer, às vezes até usam a expressão podcast, isto já se está a tornar um podcast, eu peço desculpa por me ter alongado um pouco, queria só passar a ideia, mas ok, e devolvo a palavra. Portanto, isto é visto com bons olhos. Há momentos em que, de facto, nós queremos dar uma visão mais colorida na resposta que estamos a querer dar e está tudo bem, também não temos de estar ali, já passei 2 minutos de resposta, tenho que parar. Não, mas é preciso ter alguma sensibilidade, não estar ali a encher chouriços, não é? Como se costuma dizer em bom português, e estar ali numa verborreia pegada que nunca mais acaba. Pronto. Outra questão é que clara red flag é não investigaste a empresa, não foste procurar o que é que a empresa faz, como é que está posicionado no mercado, quantas pessoas tem, quem são os líderes, tudo o que tu puderes encontrar, e agora é facílimo, não é? Usas ChatGPT ou Claude ou whatever e fazes uma pesquisa e consegues saber tudo, até os investimentos, se for uma empresa com rondas de investimento, consegues ter acesso a tudo. Consegues saber quem é que potencialmente vai ser o teu manager com uma pesquisa de 10 minutos. Muito fácil. Exatamente. E se não souberes isso, é muito mau por 2 motivos. Primeiro, porque mostra que não te preparaste, e segundo, porque mostra que a tua motivação pode, no facto, estar 100% alinhada com aquela empresa em específico, e da mesma forma que tu te estás a tentar valorizar para a empresa também tem de se sentir valorizada por ti e sentir que, ok, eu quero estar aí. Esse é o lugar onde eu quero estar. E vou fazer tudo aquilo que eu puder para vos convencer que eu sou a pessoa certa para estar aí, porque eu sei aquilo que vocês fazem. Portanto, red flag gigante quando eles nem sequer sabem o que é que nós estamos a fazer ou em que mercados é que atuamos. Pronto. Deixa-me pensar em mais red flags que eu posso ter encontrado. Pronto, obviamente depois há as óbvias de mais um bocadinho de comportamento interpessoal, pessoas um bocado rudes durante a conversação, ou mal educadas, ou nós mulheres, infelizmente, às vezes acontece-nos, pelo menos já me aconteceu a mim, ver alguns avanços em contextos de entrevista, que é completamente absurdo, não é? Portanto, este tipo de coisas, obviamente, é logo no-go, direto. É curioso que eu aprendo sempre coisas irreais que eu nunca tinha pensado que aconteciam e que acontecem. É muito mau, é muito mau. E choca-me um bocado que as pessoas não tenham noção que isso vai ter um impacto extremamente negativo no processo. Outra red flag é a pessoa estar-se a tentar vender em demasia. Portanto, há aqui as pessoas
tem que se preparar para uma entrevista, mas tem que se preparar no sentido do conhecimento que tem da empresa, do conhecimento que gostariam de transparecer, mas não tem que estar ali a dizer porque eu fiz isto, porque eu faço e acontece, porque não sei o quê, e trazer, já tive casos de pessoas que começaram a falar-me de salário logo nas primeiras frases, logo porque eu fui aumentada mais X% agora no início do ano porque fiz isto e aquilo, e num contexto de mudança tem que ter um aumento de pelo menos mais 20%, caso contrário não. Logo, esta abordagem assim de muito auto-selling e muito de, ok, eu estou muito bem posicionado, portanto, vocês vão ter que perceber. Vocês é que têm que me convencer a mim, porque eu, na verdade, estou aqui só porque me apeteceu, hoje tinham algum tempo livre, então vim conversar convosco. Portanto, este tipo de postura, obviamente, também. Claro, red flag. Ok. Já tenho aí muitas red flags, malta, para ponderar, ok? E sempre que eu falo com alguém que está no mundo do recrutamento, esse ponto de não estudar a empresa é bastante comum e choca-me realmente, porque, quer dizer, ir a uma entrevista sem saber sequer qual é o produto da empresa, o que é que eles fazem, o mínimo, não é? Pronto, é estranho, choca-me. Choca-me. Sem dúvida, mas é demasiado comum. É isso, é comum, é tão estranho. Falamos aqui de alguns pontos, até a nível de recrutamento e de prioridades que as pessoas têm hoje em dia, e nós continuamos a ver, por exemplo, cada vez que fazemos algum survey e perguntamos às pessoas qual é que é a prioridade delas a nível profissional, o salário continua a estar lá em cima, depois vem a flexibilidade e depois vem a progressão de carreira. Mas nos últimos tempos nós temos sentido aqui um shift, cada vez maior, eu diria até, para este work-life balance e este tema da flexibilidade, e acho que o trabalho remoto também puxou muito por isto, cada vez maior, ou seja, cada vez mais prioridade em termos de que qualidade de vida é que eu vou conseguir ter ao trabalhar aqui. O que é que tu tens sentido? Tens sentido que isto é diferente entre gerações? Sentes algum shift ao longo do tempo que tu já estás no mercado de trabalho? O que é que tens sentido que hoje em dia são as prioridades dos profissionais que temos no mercado? Sim, sem dúvida. Acho que tem havido um shift, enquanto que antes as pessoas estavam mais preocupadas mais focadas no salário, de facto, e aquilo que iam receber, e também perceber se tinham margem de progressão associada ao salário, sobretudo. Vou poder ganhar mais. Era sobretudo isso. Agora, aquilo que eu sinto mais é, sem dúvida alguma, eu também estou num ambiente que é remote, ok? 100% remote já há algum tempo, portanto estou mais focada e tenho mais experiência nessa área, mas claramente todas elas que se candidatam, algumas delas não estão ainda num ambiente remote e querem mudar para este ambiente pela flexibilidade que isso traz, portanto este é um grande apelo, é muito apelativo para eles. Outro assunto que vem sempre à baila é como é que eu me posso desenvolver, mas no sentido de sentir-me realizado. Enquanto que antes não era algo que vinha tanto à baila, as pessoas quererem se sentir realizadas no trabalho, era mais com o intuito de como é que eu posso, vocês providenciam trainings, eu vou poder desenvolver, vou poder crescer na carreira, mais com o intuito de compensação a seguir. Agora é muito mais como é que eu vou sentir que estou bem e que estou a crescer, mas numa ótica mais de self-esteem, self-awareness, não é? Mais de como é que eu me sinto no meu dia-a-dia do que propriamente quanto é que eu posso ganhar mais. Falavas da questão geracional. Eu acho que se sente alguma diferença e visualizo mais estas questões na geração, digamos, dos 30 para cima, do que propriamente daqueles que estão a chegar ao mercado de trabalho agora. Os que estão a chegar ao mercado de trabalho agora, sinto que existe alguma preocupação mais com o work-life balance, que não vejo tanto nas pessoas de 30 para cima. Acho que esta geração dos 30 para cima ainda é aquela geração que está habituada a trabalhar longas horas e a dar o litro, mas procuram muito mais meaning, muito mais aquela sensação de realização. Os mais novos, vejo-os muito mais preocupados com, ok, eu quero um salário simpático, porque eu tenho isto, está complicado, não é? E percebe-se, tendo em conta a crise habitacional que estamos a viver e outros assuntos, mas, sobretudo, até mais do que isso,
eu quero work-life balance, eu não quero que a minha vida seja só trabalho. Portanto, aqui claramente um shift geracional que se está a assistir. Inclusivamente posso-te dizer que eu tive pessoas a despedirem-se passado 3 meses porque o work-life balance delas não era aquilo que elas gostariam, e estamos a falar de empresas que não tinham horas de trabalho assim absurdas, mas só porque sentiam que o nível de pace era demasiado elevado no horário de trabalho, decidir, ok, isto não é para mim, isto não é o tipo de balance que eu quero, isto está a ter impacto na minha saúde, portanto, não quero mais. E está tudo bem. É uma mudança que estamos a assistir. Sim, efetivamente é uma perspectiva um bocadinho pessoal, não é? Que chega ali a um ponto em que é efetivamente, pronto, é de cada um. Tu tocaste aí um ponto que foi o ponto da realização, e que eu noto essa palavra a aparecer cada vez mais, e é uma palavra que me assusta um bocadinho. Porquê? Porque eu sinto, e é uma pergunta que eu não tinha pensado fazer, mas acho que com o que tu partilhaste faz todo sentido, que é perceber também que perspectiva é que tu tens nesse ponto. Porque eu sinto que por vezes as pessoas vêm à procura de uma realização que não existe externamente. Ou seja, não vai ser o trabalho, não vai ser uma relação romântica, não vai ser aquele carro ou aquela casa, mas a primeira necessidade é eu quero me sentir realizada. Então dá-me algo que me realize. Como é que tu vês essa necessidade de realização? É possível ou as pessoas estão potencialmente à procura no sítio errado? Eu acho que aí o que me tem ajudado a mim, quando os candidatos me vêm com esse tipo de abordagem, é tentar perceber a forma como eles trabalham no dia a dia e o quanto é que eles procuram validação de forma intrínseca ou extrínseca. Portanto, pessoas que procurem muita validação extrínseca normalmente não se vão dar bem, porque a validação que eles procuram não a vão encontrar nem no trabalho, nem na vida pessoal, nem onde quer que seja, porque para tu te sentires realizado primeiro, tens que estar bem contigo próprio, não é? E então tento fazer um bocadinho essa avaliação dessa forma quando estou em contexto de entrevista, para perceber um bocadinho mais, ok, de onde é que vem, o que é que te faz sentir reconhecido, que tipo de coisas ultimamente te fizeram sentir reconhecido no contexto de trabalho, que é para perceber precisamente essa questão. Mas concordo plenamente contigo, eu acho que, bom, tu sabes que eu sou da área de psicologia, já referi isso também, e eu acho que as pessoas deviam, da mesma forma que nós tratamos dos nossos dentes e temos saúde e do nosso corpo e fazemos análises, e nós devíamos ter também saúde mental na nossa prioridade, e acho que há muita gente a precisar de fazer terapia para se aumentar o nível de autoconhecimento e não procurar aquilo que não conseguem encontrar, não é? Porque as pessoas acabam por ser infelizes também, e isso depois tem impacto no contexto de trabalho, porque uma pessoa que não é feliz não está a produzir no seu melhor, e as empresas nem sempre têm arcabouço para poder dar o nível de apoio que é necessário neste âmbito, não é? Nem têm essencialmente que o fazer, porque isto é algo de uma esfera um bocadinho pessoal, isto deveria ser, agora vamos entrar pelo ramo da política, deveria ser algo tratado mais a nível do Sistema Nacional de Saúde, obviamente, mas não sendo possível, felizmente há cada vez mais empresas que estão a oferecer serviços na área de psicologia acessíveis aos seus colaboradores, mas isto é uma realidade para empresas já com algum arcabouço financeiro, não é uma realidade para qualquer empresa. Portanto, aquilo que eu digo muitas vezes é, se terapia fizesse parte do dia-a-dia das pessoas, da mesma forma que vão ao médico fazer as análises ou ao dentista fazer a destartarização, as coisas seriam muito mais fáceis e se calhar todos nos sentiríamos muito mais realizados no dia-a-dia. Isso mesmo. Boa, boa. Fica aí o alerta, malta. Se pensam em preciso me sentir mais realizado, se calhar não procurar tanto fora, ver o que é que se passa aí dentro. Bom, olha, eu queria trazer uma pergunta que surgiu no evento da Tekia no ano passado, que é uma pergunta que eu gosto muito, e que nós colocamos lá na altura no vosso painel, porque basicamente nós vemos no mercado de trabalho, principalmente em tecnologia, profissionais a ganhar 20 mil euros ano. Portanto, temos ali um bocadinho mais acima do ordenado mínimo em Portugal, e vemos profissionais a ganhar 100 mil euros ano. O que é que se passa? Há diferenças? Como é que tu vês isto? Que diferenças são essas neste tipo de profissional? O que é que se passa aí? Bom, isto começa pela indústria, não é? Há certas indústrias que pagam melhor do que outras, essa é a realidade. E, aliás, existem algumas listagens, mesmo em Portugal, de quais é que são as profissões que pagam melhor e quais são as indústrias que pagam melhor. E continua a estar a indústria de tecnologia nos tops daquelas que melhor pagam. Portanto, as pessoas a quererem
seguir uma carreira, sigam sempre aquilo que vocês acham que nasceram para fazer, ok? Porque a mim diziam, não vais para a psicologia porque vais para o desemprego, e é verdade, eu terminei a faculdade numa altura em que havia desemprego, não só em psicologia, mas em todo lado, mas então para psicólogos está muito complicado. Mas quando nós fazemos ou vamos atrás daquilo que nós somos bons a fazer e aquilo que nos dá gosto de fazer, geralmente vingamos sempre. Mas, se não tiverem a certeza daquilo que querem, a área de tecnologia, de facto, é a área que vos vai abrir mais portas. E mesmo que não fiquem nessa área para sempre, vai-vos abrir portas, certamente, para tanto a nível de oportunidades de trabalho interessantes, como a nível salarial e no crescimento mais rápido. Começar nos 20 capas em tecnologia é uma realidade que raramente existe. Normalmente começa-se sempre bastante mais acima do que isso. E chegar aos 100 capas depende de vários fatores. Um deles é o quão bons profissionais forem, não é? Portanto, têm que ser pessoas que de facto são dedicadas, que gostam daquilo que estão a fazer e que se nota que gostam e, portanto, vão atrás e dão o extra mile, porque não basta. E quando eu digo dar o extra mile, não é vocês trabalharem 24 sobre 24, ok? Não é isso. É, enquanto estão a trabalhar, acrescentem valor. E às vezes o acrescentar valor vai mais da prioritização que vocês fazem do vosso trabalho do que propriamente do tempo que dedicam ao trabalho. A segunda questão, e eu sei que não devia ser assim, mas a verdade é que quanto mais vocês tiverem experiências diferentes de trabalho, maior a possibilidade de vocês crescerem o vosso salário também. Portanto, há empresas, felizmente, onde é possível vocês fazerem todo o vosso percurso de carreira e crescerem e conseguirem chegar aos 100 capas, mas são uma exceção. Normalmente, a forma de vocês crescerem o salário mais rápido é estarem 2, 3 anos numa empresa, absorverem o conhecimento lá, terem impacto, não é? Ou seja, terem currículo em que vocês possam comprovar aquilo que vocês fizeram e procurarem o desafio seguinte, que sempre que vocês mudam, normalmente há um acréscimo da ordem dos 10% a 20% de aumento. Portanto, façam as contas, se 3 em 3 anos mudarem de empresa, vai haver um aumento significativo muito mais rápido. Além de que, a cada nova experiência que têm, aumentam o vosso conhecimento, aumentam a vossa bagagem, tornam-se mais valiosos para o mercado de trabalho e para a empresa seguinte que vos vai contratar. Na verdade, isto não significa que vocês tenham, ok, então eu vou saltar de empresa de ano a ano. Isto também é contraproducente, porque num ano acabaram de fazer aquilo que é o real onboarding dentro da empresa, vão começar agora a entregar impacto e se não o chegarem a fazer, estão-se na verdade mais a desvalorizar do que a valorizar e nenhum empregador quando está a olhar para um currículo gosta de ver alguém que é saltitão, portanto tenham isso em consideração também. No mínimo 2 anos numa empresa e não façam 2, ok? Agora estou 2 anos, noutra empresa até posso estar 4 e depois volto a estar só 2, depois estou 3, ok? Tenham isso em consideração, analisem o mercado e vejam também qual é que é a melhor altura e as melhores oportunidades, porque às vezes as oportunidades vêm ter connosco e não somos até nós que estamos atrás. Portanto, diria que esses são 2 grandes fatores. O terceiro, networking. Tadã! Aquela palavra. Isso. E eu acho que isso vai se tornar ainda mais valioso agora nesta era de AI, porque muito daquilo que são os conhecimentos hard skills vão ser automatizados, não é? Já está a acontecer, todos nós já usamos AI no nosso dia-a-dia para nos tornarmos mais produtivos, mas estamos a entrar nesta fase dos agents, não é? Em que vai ser possível haver vários agents a trabalhar e menos pessoas. No entanto, o contexto de networking e comunidade eu acho que vão começar a ter cada vez mais impacto. Portanto, pessoas que estão bem conectadas e que possam acrescentar valor em várias frentes, não só necessariamente numa especialização em si, eu acho que se vão sempre safar, porque a partir do momento em que tu conheces a pessoa certa que está até a desenvolver um projeto que é fora do âmbito, tem AI, mas tem uma componente também muito social envolvida e, portanto, faz sentido ter uma pessoa humana a trabalhar, vai possibilitar abrir essas portas. E eu acredito que tudo o que é humano se vai tornar premium a longo prazo. Tudo o que tem defeitos, no fundo, vai passar a ser muito mais valorizado, porque vai ser menos frequente e mais único. É verdade, é verdade. Eu estava mesmo hoje a pensar nisso e esse lado vai sempre ser uma necessidade grande, não é? Ou seja, não dá para eu falar aqui com a Vânia AI
pá, falar contigo é diferente e vai ser sempre, acho eu, não é? Vamos ver, estes sempre são sempre perigosos, mas efetivamente há uma diferença, há uma essência da coisa. Ok, ok. Ficam aí as dicas, malta, de grandes crescimentos salariais e de resto também. Vânia, tu tens trazido muito valor à Téquia e eu sei que tu és fã deste tema de literacia de carreira, por isso eu fico muito feliz também. O que é que nós, como profissionais, e nomeadamente em Portugal, o que é que nós temos mesmo que aprender sobre literacia de carreira ou gestão de carreira? Tu achas que ainda não é algo que esteja muito dissipado a nível cultural, se calhar até, mas que é mesmo importante que nós, como profissionais, consigamos aprender e aperceber-nos? Uhum. Olha, eu acho que nós temos algo cultural que é esta tendência que o português tem de não se valorizar o suficiente, e de pensar, eu vou ofender alguém se perguntar. Portanto, não ter medo de perguntar isto pode ser mesmo no contexto da empresa onde as pessoas estiverem diretamente. Por exemplo, eu quero até trabalhar num ramo que não é o meu role atual. Eu estou a trabalhar como HR Operations e gostava de ser Events Manager na empresa onde eu estou. Mas, mas será que eu vou ser capaz de o fazer? Isto é um role completamente diferente, eu não tenho esta experiência, nunca fiz isto antes, a única evento que eu tive a preparar foi os eventos de recrutamento que tive a ajudar a equipa de Talent Acquisition a fazê-los na Universidade XPTO, nunca fiz mais do que isto, e se calhar se eu for perguntar eles vão olhar para mim de uma forma, vão pensar que eu estou desmotivada e que já não quero fazer esta função, ainda me mandam embora. Fazemos um filme na nossa cabeça gigante e acho que isto é muito português, é muito aquela questão de não vou incomodar e se calhar se incomodar vou trazer coisas, vou puxar aqui pelo novelo de linha e vai sair mal para mim, portanto vou ficar aqui quietinha no meu canto, não feliz, mas vou continuar a fazer o meu trabalho, pelo menos cai o salário certinho ao final do mês, ok? Portanto, acho que esta cultura tem que mudar, porque embora eu vos tenha dito que a forma mais rápida de crescer salário é de facto ter mudar de empresas com alguma frequência saudável, a verdade é que eu sou a favor de nunca mudar de empresa sem antes tentar, dentro da empresa onde nós estamos, perceber quais é que são as avenidas de crescimento que nos podem ser providenciadas. E há muitas empresas que valorizam isso, aliás, a maioria das empresas valoriza isso de uma forma bastante cerrada, porque alguém que vem ter connosco e que nos diz eu quero mais, eu quero dar mais à empresa e este acho que poderia ser o caminho por onde eu conseguiria dar mais à empresa. Caramba, isso é ótimo, não é? Quer dizer, proatividade, a pessoa sabe o que quer, que também às vezes é difícil para as pessoas saberem aquilo que querem. Nem sempre a empresa vai ter a possibilidade de vos dar essa de fazer acontecer, não é? Logo no momento em que vocês querem, mas pode-se começar a trabalhar nesse sentido e as empresas estando a evoluir, vão haver novos roles, vai haver possibilidades a acontecerem e vocês vão ser a primeira pessoa que eles vão pensar, portanto, quando abrir a vaga do Event Manager, em vez de abrir a vaga, não, eles vão falar logo convosco e vão ver, ok, vamos antes abrir uma vaga de HR Operations, porque temos já a pessoa que quer ser Event Manager e até tem o perfil para tal, portanto, isto é uma das coisas basilares, não tenham medo de perguntar e acho que é muito português, nós temos medo de nos expormos, não é? Medo isto pode não correr muito bem. Aí está, malta. Digam o que é que querem. Digam, partilhem. A outra questão é as pessoas, no geral, isto também é cultural, mas diria que é cultural em muitos países, portanto se calhar é mais uma maioria do que uma minoria, as pessoas têm medo de explorar as suas vulnerabilidades, porque pensam, a partir do momento em que eu mostrar que algo está a correr menos bem na minha vida neste momento e que está a ter impacto no trabalho, eu vou ser um alvo a abater. E não é verdade. Vocês vão ser um alvo a abater se não gerirem as expectativas das pessoas com quem trabalham da forma mais correta. Portanto, a partir do momento em que vocês digam claramente, olha, neste momento aconteceu isto na minha vida, e muitas vezes o mais comum até tem a ver com questões emocionais e as pessoas passarem por um relacionamento que terminou, ou alguma dificuldade familiar, ou alguma dificuldade financeira. Por que não falar disso abertamente com as FIAs? Por que não falar abertamente com a equipa e dizer, ok, malta, se vocês virem alguma flutuação neste momento na minha entrega, na minha forma de trabalhar, isto está relacionado com esta situação, vocês não precisam de ir ao pormenor, obviamente cada um tem a sua privacidade, mas podem dizer, ok, isto está a acontecer mais ou menos nestes moldes, está-me a afetar,
eu neste momento não vou ser a mesma pessoa a nível daquilo que produzo, mas eu vou voltar e peço só que tenha alguma paciência comigo. E geralmente o que acontece é uma abertura tremenda do outro lado. Ninguém, normalmente, em circunstância alguma, vê alguém em mau estado a passar um mau bocado e diz: não, trabalha mais, siga, tens de fazer acontecer, mas que é isto? Isto não é a Santa Casa. Não, ninguém diz isso. Portanto, acho que tem que haver um bocadinho mais. As pessoas deviam ser capazes de expor a sua vulnerabilidade, porque no fundo, se nós fizéssemos todos isto, era um toma lá da cá, não era tudo mais fácil de gerir. Uma mão lava a outra, como se costuma dizer, porque invariavelmente todos nós vamos passar por fases assim. Não há hipótese. Não é um se, é um quando. Não é? Exatamente. Bom, excelente ponto. Ok. Olha, vou passar aqui para a nossa última perguntinha, que é a nossa pergunta da praxe. Então, sabendo o que a Vânia de hoje sabe, o que dirias à Vânia do passado no início da sua carreira profissional? Adoro essa pergunta. Diria, faz tudo o que tu estás a fazer, mas com mais leveza. Vai correr bem e a única coisa que tu tens que fazer é aproveitar mais o presente que aquilo que tu tens feito até agora. Portanto, isso é sem dúvida a mensagem que eu iria passar. Volto outra vez à chamada de atenção que eu fiz para o Eckhart Tolle, The Power of Now. Vivam mais o agora, porque o amanhã não é garantido. Estamos assim, poderosa, poderosa, inspiracional. A malta agora está, vou viver o presente, vou viver o presente. Bom, é isso mesmo, é verdade, vivemos sempre, tanto ou no futuro ou no passado, não é? No presente parece que nunca conseguimos valorizar. E às vezes essa realização que falávamos está só aqui, está só em perceber, uau, estou sentada neste sofá quentinha, com um teto, com uma pessoa que eu gosto ao meu lado. Pronto. Sem dúvida. Estou no podcast até aqui a ter uma excelente conversa com a Mariana, portanto aqui está. Vamos agora viver este momento. Vânia, muito obrigada pela partilha, pelo percurso, pelas aprendizagens, pelas perspectivas diferentes, pelas chamadas de atenção. Eu já sabia que ia ser fantástico e assim foi. Portanto, muito obrigada por este ouro que nos trouxeste hoje. Muito obrigada a mim, é sempre um prazer falar contigo.